Olá, eu me chamo Eliomar e essa é mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista do Barro Preto. Hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo dos 10 mandamentos, mas antes eu quero orar com você. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado, Pai, porque temos a certeza de que o Senhor renovou as suas misericórdias sobre as nossas vidas nessa manhã. Quero te agradecer, ó Deus, por essa igreja, pela visão que o Senhor tem dado à liderança dessa igreja, de valorizar o estudo da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pelo Ministério de Educação Cristã, por sua liderança. Obrigado, ó Pai, por cada professor de escola bíblica dominical. Te peço, Senhor, que em breve, no tempo do Senhor, conforme o Senhor achar que é bom, o Senhor nos permita, Pai, estarmos de volta para as aulas presenciais, com o nosso prédio de educação cristã movimentado, com cada professor com a sua classe, estudando a Tua Palavra, valorizando o Senhor, dando a honra, a glória que só o Senhor é devida, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque temos a plena certeza que o Senhor é o nosso Deus, Senhor de nossas vidas. Te peço, ó Deus, perdão pelos meus pecados e te peço, Pai, que, apesar de minhas imperfeições, que o Senhor me use, Pai, com liberdade, como ferramenta nas Tuas mãos, para que essa seja uma aula abençoadora, que possamos aqui crescer e que o Senhor fale a cada um de nós. É em nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém. No nosso primeiro encontro, quando iniciamos o estudo dos 10 mandamentos, aula passada, nós fizemos uma visão geral dos 10 mandamentos. Se você não teve a oportunidade de acompanhar, eu te recomendo que depois assista no nosso canal, o vídeo está disponível no YouTube. E hoje nós daremos continuidade a esse estudo. Mas, lembrando alguns tópicos que nós vimos na aula passada, nós aprendemos que os 10 mandamentos, eles apresentam uma declaração da vontade de Deus para que tenhamos uma vida reta diante dele e diante dos homens. Nós falamos aqui sobre a relação vertical e a relação horizontal presente nos 10 mandamentos. Nós aprendemos que o homem não consegue cumprir por si só a lei, mas que Jesus, o próprio Deus encarnado, como homem, cumpriu e foi condenado em nosso lugar. E aí então nós somos justificados em Cristo a partir da fé no sacrifício que ele fez por nós. Vimos ainda que os 10 mandamentos revelam ao incrédulo a sua incapacidade de se salvar e, portanto, a sua necessidade de Cristo. Nós vimos que os 10 mandamentos chamam o cristão a uma postura de agradecimento por tal sacrifício feito por Cristo, uma postura de busca de santificação, a ser a cada dia um imitador de Cristo, a pedir a Deus que lhe traga uma transformação diária de vida, uma transformação de caráter, um amadurecimento contínuo como cristão. Vimos ainda que Cristo, quando nos fala sobre amar a Deus e amar ao próximo, ele confirma os 10 mandamentos. Porque quando ele fala amar a Deus, ele fala daquela relação vertical presente nos 4 primeiros mandamentos. E quando ele fala amar ao próximo, ele fala daquela relação horizontal presente nos 6 últimos mandamentos. Então, Jesus resume e confirma os mandamentos. E aí nós prometemos então para hoje começar o estudo propriamente dito dos mandamentos, mas nós iniciaremos pelo prefácio, que a gente pode encontrar, e você verá na sua tela, lá em Êxodo, no capítulo 20, a partir do verso 2. Quando Deus então vai começar a narrativa dos mandamentos, ele faz inicialmente um prefácio. E aí Deus diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Como eu comentei na primeira aula, nós estudaremos com muitas referências bíblicas, e a ideia é que a gente entenda bem esses textos. Talvez esse prefácio pudesse parecer para você algo muito simples, né? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí você passa logo para a leitura dos mandamentos. Mas eu quero investir um tempinho com você aqui para a gente aprofundar um pouquinho mais nessa frase que Deus disse, porque ela é muito rica em conhecimento para todos nós. Eu sou o Senhor teu Deus. O que isso significa para você? Quando você vê Deus te falando isso.
eu sou o Senhor teu Deus. O que isso deveria significar para aquele povo que ouviu de Deus essa frase? Para a gente entender melhor o significado dessa afirmação, veja que nós estamos em Êxodo no capítulo 20, depois do povo já ter saído de debaixo da escravidão, mas é legal que a gente volte lá em Êxodo no capítulo 6, porque Deus fala algo muito próximo disso, e aí a gente vai conseguir estabelecer essa relação. Então, em Êxodo no capítulo 6, no verso 2, veja o que diz a palavra do Senhor. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. Deus inicia a sua fala com Moisés se apresentando e mostrando a sua soberania. Eu sou o Senhor. E continuando o texto, ele diz: e eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Então, o Deus Todo-Poderoso está dizendo aqui que ele não foi reconhecido como o Senhor, reivindicando que seja reconhecido de tal forma. E também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. Portanto, dizei aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Então Deus ordena que Moisés diga que ele é o Senhor e promete, naquela ocasião, que iria livrar aquele povo da servidão. Vejam que os verbos estão sempre no futuro. Tirarei de debaixo da carga dos egípcios, vos livrarei da escravidão, vos resgatarei com o braço estendido. E aí no verso 7 ele diz: e vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo da carga dos egípcios. Então estava muito claro para aquele povo uma promessa de Deus de retirada, e Deus reivindica que deveria ser reconhecido como o Senhor deles. Então, pense na conexão que aquele povo faz com esses dois textos. O primeiro texto prometendo a retirada do povo, e que Deus seria reconhecido como o Senhor deles. E o segundo texto confirmando a libertação. A reivindicação ainda é a mesma. Deus é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que cumpre as suas alianças e que deve ser reconhecido como tal. Nós precisamos olhar para essa afirmação, eu sou o Senhor teu Deus, presente no prefácio, e buscar então entender na Bíblia o que isso deve significar para nós. Reconhecer que Deus é todo-poderoso. E aí nós vamos ler então aqui várias referências bíblicas que devem nos ensinar a como reagir, a como reconhecer um Deus que é todo-poderoso e que é Senhor das nossas vidas. Mensagem muito forte presente no prefácio dos 10 Mandamentos. Em Isaías, no capítulo 44, verso 6, acompanhem comigo a leitura. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há um Deus. Sempre que a Bíblia fala que algum povo tinha outros deuses, tinha vários deuses, na verdade, essa era uma obra da criação humana, porque não há outro Deus. Como nós acabamos de ler no texto, Deus diz, eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Então, quando a Bíblia fala de um povo que tinha outros deuses, na verdade eram obras de criação humana, porque só há um Deus. Fazendo aqui um parênteses, quando a gente estuda a doutrina de Deus na escola bíblica dominical, uma das dificuldades que nós encontramos, e nós não somos privilegiados por isso, porque eu entendo que todos os teólogos certamente têm essa mesma dificuldade, é definir Deus. Porque como a criatura pode definir o Criador? Como nós que temos início e não temos fim, poderemos definir um Deus que é eterno, que não tem início e não tem fim? A gente normalmente cita Langston,
ele traz algo parecido com isso. Ele fala que Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e governa todas as coisas. E aí, quando a gente estuda isso, a gente encontra os versículos bíblicos que sustentam essa fala, mas ainda assim, quando acabamos de estudar, eu pergunto para os alunos: e aí, vocês gostaram então dessa definição? Essa é uma boa definição sobre Deus? E a resposta correta é que não é. Porque por melhor que seja, ela é insuficiente. Porque não há homem nessa terra capaz de definir o Deus Todo-Poderoso, Senhor das nossas vidas. Eu costumo brincar com os meus alunos nessas aulas sobre doutrina de Deus com aquela música Não Há Deus Maior, né? Propõe ali que, depois de a gente estudar ali quase 50 minutos sobre quem é o nosso Deus, a gente, se tivéssemos a permissão do autor, pudéssemos ali alterar um pouquinho a letra da música de forma que ela ficasse mais adequada ao que nós acabamos de aprender, né? E aí sai de tudo. E algo interessante que saiu uma vez foi mais ou menos assim, né? Me permitam aqui, me perdoe por isso, mas é algo mais ou menos assim. Não há Deus maior, nem menor, não há Deus melhor, nem pior, não há Deus tão grande, não há outro Deus. Essa foi uma versão aí, me perdoe aí essa brincadeira, mas que acabou que nos ajuda durante as aulas a frisar, né? Que, na verdade, não há outro Deus, não há comparação para Deus, falar se ele é menor, se ele é maior. Deus é Deus, o único Deus, Senhor das nossas vidas, e que começa os 10 mandamentos reivindicando, então, esse reconhecimento. Lá em Êxodo, no capítulo 3, no verso 14, veja o que Deus diz. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: O eu sou me enviou a vós. Veja, além da própria palavra de Deus, o cenário com que ele comunica com Moisés, né? Então Deus ali está se revelando um Deus eterno, um Deus soberano, um Deus que se autossustenta, que não depende de qualquer outro ser, que possui vida inesgotável. Lembre-se da cena, a sarça não se consumia. É esse Deus que nós precisamos reconhecer como Senhor das nossas vidas. E é Ele que está dizendo: Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Vejam que um prefácio aparentemente tão simples, na verdade estabelece um link com a reivindicação feita a Moisés do reconhecimento do seu nome, quando o livramento ainda era uma promessa, mas agora era algo efetivo. Que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Isso mostra, e dá uma ênfase aqui também, que Deus é um Deus que cumpre as suas palavras, é um Deus que não quebra as suas alianças. Aliás, a aliança também é um meio pelo qual Deus se revela, reafirmando a sua divindade. Isso nós encontramos sempre que a gente vê a referência da aliança na Bíblia, essa confirmação, essa reafirmação da divindade de Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 17, falando então da aliança, no verso 7, acompanhe comigo. A leitura diz assim: E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua. Para quê? Para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. Então veja como a aliança do Senhor confirma e estabelece e reafirma a sua divindade. Porque Ele é um Deus cumpridor das suas promessas. E tendo dito isto, quando a gente, agora com muita clareza, revisitando alguns textos, percebe a carga de informação, o peso, todo o conteúdo com que Deus se dirige a Moisés para dizer: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Se agora está claro para nós o tamanho do significado disso para aquele povo, eu te pergunto: e o que isso significa para você? O que isso deve significar para mim quando eu começo a ler então esse texto e vejo o Senhor dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus? Meus irmãos, deve significar o mesmo.
deve significar que Deus é o Senhor da minha vida. Que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que cumpre as suas promessas. E aí começa a vir então uma outra pergunta à nossa mente, que é o seguinte: se eu agora reconheço então que Deus é o Senhor da minha vida, que deve ser reconhecido como tal, como eu devo me comportar? Uma vez tendo reconhecido a divindade de Deus, o que eu devo fazer? E aí nós vamos buscar respostas nos evangelhos. Lá em Lucas, no capítulo 1, a partir do verso 68. Leia comigo. Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, os serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Então eu te pergunto de novo, o que nós devemos fazer uma vez sendo reconhecido a divindade de Deus e o senhorio dele sobre as nossas vidas? Toda a sua misericórdia e o quanto ele é um Deus que cumpre as suas promessas. Nós devemos fazer exatamente o que o texto nos diz para fazer. Servir a Deus sem temor. Servir a Deus em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Essa é uma missão para cada um de nós. Você tem servido ao Senhor? Você que uma vez foi separado, santificado por Deus, convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, agora como santo e separado, você tem buscado uma evolução como cristão? Você tem buscado uma santificação diária? Em 1 Pedro, no capítulo 1, outro texto muito interessante para nos mostrar o que devemos fazer diante da divindade de Deus. 1 Pedro 1, a partir do verso 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, como filhos obedientes, devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então são recomendações muito claras de como nós devemos agir diante de Deus quando nós reconhecemos que Ele é Senhor das nossas vidas. Então, como disse aqui, o prefácio, que parecia inicialmente um texto simples, que apenas introduzia os 10 mandamentos, está nos chamando à santidade, certos então de que temos um Deus que é todo-poderoso, que é nosso Senhor e que nos resgatou da escravidão do pecado. Como prefácio então dos 10 mandamentos, o texto anuncia que as leis que serão apresentadas vêm do próprio Deus, nosso Senhor, e que certamente orientarão para uma vida reta, uma vida de santidade, uma vida de preocupação com um comportamento que seja em conformidade com a sua orientação, diante dele e diante dos homens. Finalizando então essa parte do prefácio, e aqui seria suficiente para a gente concluir essa aula, porque eu acho que já tem lições aqui de muita importância para nós, e como eu comentei quando falei que iniciaríamos esse estudo, esse deve ser um estudo de aplicação prática. Eu espero que de fato você tenha a plena certeza de que você precisa reconhecer que Deus é o Senhor da sua vida e buscar santificação e buscar uma vida conforme as orientações dele.
Mas a gente combinou também de continuar na leitura dos 10 mandamentos, iniciar o estudo de cada um deles. Então a gente vai começar agora, depois desse prefácio, a estudar o primeiro mandamento. Lá em Êxodo, no capítulo 20, a partir do verso 3, então. Aliás, o verso 3 diz assim, esse é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Veja o que diz Isaías, o que encontramos na Bíblia em Isaías, no capítulo 43, verso 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e que depois de mim nenhum haverá. Em Jeremias, no capítulo 14, verso 22, veja, porventura há entre as vaidades dos gentios alguém que faça chover? Ou podem os céus dar chuvas? Não és tu, ó Senhor nosso Deus? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas essas coisas. Não terás outros deuses diante de mim. Essa frase, então, está muito alinhada com o prefácio que acabamos de estudar, que nos chama a reconhecer Deus como o único e verdadeiro Deus. Portanto, o primeiro mandamento nos convida a reconhecer Deus como nosso Senhor, a esperar e a confiar somente nele as nossas vidas. Novamente, como lidar então com esse Deus que é único, já que o primeiro mandamento já nos traz novamente essa afirmação? Devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Devemos meditar nele em todo o tempo. Devemos amá-lo com todo o nosso coração. Devemos confiar somente nele. Devemos ser obedientes e submissos à sua soberana vontade. Vamos ver, meus irmãos, mais uma série de textos bíblicos que nos ajudarão a confirmar essas recomendações de como devemos lidar com o nosso Deus, nosso único Deus, Senhor de nossas vidas. Salmos 95, versos 6 e 7, e também Salmos 29, verso 2. Leia comigo. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Então, a esse Deus que é único, nós devemos adoração. Nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade, dando a Ele a glória devida ao seu nome, adorando-o na beleza da sua santidade. Em Salmos 63, versos 5 e 6, veja, a minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios, quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Então nós devemos meditar em Deus, o único Deus, Senhor das nossas vidas. Devemos investir tempo da nossa vida no nosso relacionamento com o Senhor. Salmos 18, versos 1 e 2. E eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Em Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, a palavra diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Então, nós devemos amar ao Senhor, que é a nossa fortaleza. Isaías, capítulo 26, verso 4. Veja essa recomendação. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então nós devemos confiar sempre no Senhor, que é o único Deus, que é Senhor da nossa vida
e que é uma rocha eterna em quem podemos confiar. Jeremias, capítulo 7, verso 23. Mas isto lhes ordenei dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas isso lhes ordenei dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Devemos então obediência e submissão a Deus, ouvindo a sua voz, sempre submissos à sua vontade. É claro que nós podemos apresentar e devemos apresentar a nossa vontade a Deus, mas nós devemos ser submissos a Ele, porque afinal de contas, Ele é o Senhor da minha vida. Eu entrego a minha vida nas mãos dEle. Então, nós vimos aqui uma série de recomendações de como nós devemos agir, uma vez que reconhecemos o que Deus reivindicou já no prefácio e o que Ele confirma no primeiro mandamento, que Ele é o Senhor da nossa vida, o único Deus em quem devemos confiar. E o que esse mandamento condena? O que nós não devemos fazer baseando o nosso conhecimento nesse mandamento? Tudo que é contrário a isso. Então, a idolatria não pode ser uma realidade na vida do cristão. Não reconhecer, aliás, não conhecer, não estudar, não meditar na palavra de Deus, não pode ser uma realidade na vida do cristão. Eu costumo dizer que apesar da nossa incapacidade de conhecer a Deus como todo, porque, como nós dissemos aqui, nós somos limitados, Deus é eterno, nós somos apenas criatura, Deus, com seu infinito amor e bondade, se revelou a nós através da tua palavra. Através da sua palavra. E aí, o problema é que Deus, então, mostra para nós aquilo que Ele gostaria de revelar para cada um de nós, só que a gente estuda de Deus só um pouquinho. A gente busca de Deus muito menos do que tudo aquilo que Ele tem revelado para nós na sua palavra. E isso é um problema nosso. Nós devemos meditar na palavra de Deus dia e noite, para termos maior intimidade com o Pai, para poder conhecer mais do nosso Deus, Senhor das nossas vidas. Outro ponto é o seguinte: não adianta ser letrado na palavra, declarar que conhece a Deus, porque de repente sabe muitos versículos bíblicos, mas ter uma vida que não demonstra atitudes que sejam conformes à palavra de Deus. Declarar que conhece a Deus, mas agir diferente disso, é dar mau testemunho a respeito de Deus. Isso não pode acontecer. Outro ponto é a gente não reconhecer que tudo provém de Deus. Nós devemos reconhecer a nossa limitação e saber que tudo o que temos provém do Senhor. E novamente, nós vamos ler aqui alguns textos para confirmar esse entendimento daquilo que é condenado nesse mandamento, né? Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 8 e 9. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco. E como, muita atenção agora no texto, hein? E como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Veja que testemunho aquele povo dava a respeito de Deus. E as pessoas que tinham ouvido de Deus através daquele povo, narravam como aquele povo tinha se convertido dos ídolos e se convertido para Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Então, meu irmão, a idolatria ela é incompatível quando você reconhece que Deus é o Senhor da sua vida. Jeremias 2, verso 32 e também Jeremias 4, verso 22. Porventura, esquece-se a virgem dos seus enfeites ou a noiva dos seus adornos? Todavia, o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Deveras o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não entendidos. São sábios para fazer mal,
mas não sabem fazer o bem. Oséias, no capítulo 4, verso 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Veja a gravidade de não reconhecermos a palavra de Deus, de não buscarmos conhecimento, meditando, estudando e aprendendo de Deus através da sua palavra. Tito 1,16 diz assim: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Então, novamente eu digo, afirmar que conhece a Deus, mas não agir como tal, é um pecado. Busque conhecimento de Deus. Mas uma vez conhecendo a Deus, tenha uma vida que confirme o conhecimento que você adquiriu. Tenha uma vida que fale de Deus para as outras pessoas, sem envergonhar o nome de Deus, mas glorificando o nome de Deus, através das suas atitudes. Voltando então ao primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. É preciso que a gente pense um pouquinho também nessa frase, nesse trecho, diante de mim ou além de mim. Quando a gente pensa em além de mim, a gente volta a se lembrar que Deus é único. Não há outro Deus além dele. Quando a gente pensa em não terás outros deuses diante de mim, a gente percebe que a gente deve agir sabendo quem é Deus. Nós devemos lembrar em todo o tempo que Ele é um Deus onisciente, que sabe de todas as coisas, em todo o tempo. Nós não devemos, então, ignorar a sua presença, Deus que é onipresente, e devemos buscá-lo em todo o tempo. E, novamente, nós leremos aqui algumas passagens que nos lembrarão, nos chamarão a essa responsabilidade de saber que não há outro Deus e que nós devemos nos comportar assim diante dele. Veja Salmos 44, versos 20 e 21. Se nós esquecemos o nome do nosso Deus e estendemos as nossas mãos para um Deus estranho, porventura não esquadrinhará Deus isso? Pois ele sabe os segredos do coração. Já em Crônicas, 1 Crônicas 28, verso 9. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária. Por quê? Porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Meu irmão, leia com muita responsabilidade este mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Nós devemos, então, reconhecer Deus como nosso Senhor único e suficiente. Devemos adorá-lo, devemos amá-lo, devemos meditar na sua palavra, devemos ser submissos à sua soberana vontade. Que busquemos, então, cada vez mais e cada dia mais, um maior conhecimento de Deus, uma maior intimidade com o Pai, o que certamente nos trará transformação de vida diária. Concluímos assim o estudo do prefácio e do primeiro mandamento. Na próxima aula nós estudaremos o segundo mandamento. E eu te convido a ler o mandamento para que a gente possa se encontrar e você já conheça bem o texto, para que novamente a gente faça diversas leituras bíblicas e juntos possamos aprender mais do que o Senhor tem a nos dizer. A você que não é membro dessa igreja, eu quero agradecer a sua participação, você ter acompanhado essa aula e quero te convidar a nos conhecer. Basta que você pesquise nas redes sociais IB do Barro Preto. Você também pode baixar os nossos aplicativos nas lojas oficiais. E você então conhecerá os nossos eventos, as nossas agendas.
as notícias da nossa igreja e poderá participar conosco da nossa missão de falar de Deus, de anunciar o Evangelho de Cristo aqui na Terra. Eu te desejo uma semana abençoada e nós nos encontramos na semana que vem com mais uma aula da série Os 10 Mandamentos, uma abordagem prática.